Olá, amantes da física! Sejam bem-vindos ao episódio 18 do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física aqui da UFMG. Eu sou Victoria Alves, estudante de jornalismo da UFMG. E eu sou Vitória Amaral, também estudante de jornalismo. E no episódio de hoje, iremos conversar com a professora, pesquisadora e física do Departamento de Física, Carla Balzuetti. Iremos conhecer um pouco da sua trajetória, de como chegou até aqui e as atividades acadêmicas realizadas. Além disso, Carla tem especialidade em microscopia eletrônica, cristalografia e interface metal semicondutora e isolante semicondutor. Lembrando que o seu espaço para a física é aqui, o tempo é quando você quiser. Para quem não conhece, Carla Balzuetti possui graduação e mestrado em Física pela UFMG, doutorado em Ciências da Natureza pela Universidade Católica de Nijmegen, na Holanda, e pós-doutorado pelo Centro Nacional de Microscopia Eletrônica do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, em Berkeley, Estados Unidos. É professora de Física da UFMG e desenvolve pesquisas na área de Física do Estado Sólido, atualmente em Microscopia Eletrônica. Suas especialidades envolvem a microscopia eletrônica, cristalografia, nanomateriais, minerais, cristais sintéticos, metais e ligas. Conta pra gente um pouquinho, Carla, como você começou esse desejo de estudar física? Como você chegou à conclusão que queria física? Essa vontade começou quando você era criança? E como que chegou nessa área de microscopia eletrônica? Bom dia, gente. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de falar um pouquinho sobre física, né? Bom, em relação a essa pergunta da ideia de como surgiu a física na minha vida, desde criança eu sempre fui curiosa em todas as áreas, né? Seja física, química, história, né? E quando eu fui, né, na escola, né, achando as matérias, e eu comecei a ficar muito curiosa com a parte de astronomia. Então, na verdade, eu entrei na UFMG, né, eu fiz vestibular na época, para tentar fazer astronomia. Eu tinha um sonho, às vezes, quem sabe, de ser um astronauta. E no meio do caminho, eu fiquei fascinada pela parte de estado sólido e continuei essa trajetória até hoje, de uma certa forma. Agora a gente vai conversar mais sobre sua trajetória acadêmica, suas atividades que você tem realizado aqui no Departamento de Física. Como tem sido a experiência de ser professora e quais seriam os pontos positivos e negativos de trabalhar nessa área aqui no Brasil? Bom, eu me divirto atualmente ainda com os alunos, eu gosto muito de ensinar e isso me ajuda a aprender também, porque, né, não sei se a experiência de vocês vai chegar nisso aí de alguma forma. Quando eu tenho que ensinar alguma coisa diferente, a primeira coisa eu tenho que aprender bem. Então, é uma forma de eu aprender coisas novas o tempo inteiro. A grande vantagem é exatamente essa, porque a gente não fica parado no tempo, né? A gente está constantemente se atualizando, modificando, aprendendo coisas novas, mais modernas. A desvantagem no Brasil é que o investimento em educação é extremamente triste. A meninada é muito inteligente, muito esperta, mas precisa de um empurrãozinho, um preparo maior. Realmente o pessoal acha que é gasto em educação, na verdade eu diria que educação é investimento. E isso precisaria ser feito desde o início, né, lá embaixo, né, na pré-escola, para as pessoas entenderem que o mundo à volta da gente é interessante e a educação ela ajuda nisso em todas as áreas. Com certeza, e faz muita diferença mesmo, diferenciar o gasto do investimento. Você oferta 2 disciplinas optativas na física, uma na graduação sobre microscopia e outra na pós-graduação sobre operação de microscopia eletrônica de varredura. Você podia contar um pouquinho para a gente essas disciplinas, como você acredita que contribuem para a formação de estudantes interessados?
Hoje em dia, e isso a gente pode comparar, né, com a época que eu entrei, é muito importante a gente formar os profissionais para poderem funcionar no mundo no século XXI, né? E nisso também entra a ideia do investimento, porque um aluno ele vai ser confrontado com equipamentos em indústrias ou na sua pesquisa que são mais sofisticados do que há 20, 30 anos atrás. Então, né, vocês conheceram, né, o LCP Nano, ele é um laboratório que foi criado no Departamento de Física como um laboratório de entrada para os alunos de graduação e de pós-graduação. Então, são equipamentos simples, né, que, por exemplo, na pós-graduação, os alunos aprendem a operar os equipamentos, porque são esse tipo de equipamentos que eles vão utilizar para frente. Então, faz parte do ensino deles, eles precisam de aprender a utilizar equipamentos sofisticados. Só para vocês terem uma ideia, a microscopia eletrônica ela é usada por indústrias no exterior. A Unilever, por exemplo, né, se eu não me engano, ela tem 5 laboratórios de pesquisa para o desenvolvimento dos próprios produtos dela. Se eu não me engano, da ordem de bilhão de reais. Se a gente pensar, a Unilever hoje em dia é dona das marcas que nem sabão Omo, Knorr e por aí vai, se a gente for olhar, né, na farmácia ou no supermercado. E você tem equipamentos sofisticados, como a microscopia eletrônica, tomografia de raio-x, que são utilizados, né, no auxílio, na caracterização, né, de como esses materiais funcionam. Então, a gente precisa formar os nossos alunos com esse conhecimento, né? Então, é importante, né, aquilo que eu falei de novo, o investimento em equipamentos, em laboratórios, né, porque a física não é só você estar no quadro resolvendo um problema. É principalmente eu entender como aquelas coisas funcionam, né? E eu utilizar esses laboratórios. Então, é extremamente importante que a gente continue cada vez mais, né, investindo, né, na formação dos nossos alunos. E isso passa pelos laboratórios. E se eu tenho o laboratório disponível, eu tenho que criar disciplina para ensinar como que aquela técnica específica funciona, né? Então, né, a disciplina de graduação é uma disciplina bem introdutória, né, que os alunos aprendem, têm noções da técnica e do jeito que ela foi configurada. Eu preciso que os alunos tenham conhecimento básico de física, porque eu vou pedir para eles os conceitos em eletromagnetismo, em ótica, em mecânica, porque todos esses conceitos são básicos para entender como que o equipamento funciona. E eu entendendo como o equipamento funciona, eu consigo utilizá-lo da melhor forma, né? Já o curso de pós-graduação, ele é um curso específico para os alunos aprenderem a operar o microscópio eletrônico corretamente. Então, é um microscópio bem simples, né, pequenininho, né, um microscópio de bancada, e os alunos têm que aprender a usar, porque hoje em dia, às vezes, a pessoa, né, tem o equipamento, né, eletrônico que vai te dar uma resposta, só que não é um equipamento que se aperta o botão e te cospe uma resposta. A forma de eu operar o equipamento, eu tenho uma interpretação daqueles dados, né, que precisa ser aprendida, né? O equipamento, ele, né, se eu pegar uma calculadora, ela faz um cálculo, só que você tem que olhar, esse cálculo faz sentido, né? Então, a gente tem algo, né, na área, vamos dizer, de exatas, na parte de medidas, que é exatamente a ideia de meu equipamento de medida tem limitações. Então, né, o pessoal, quando vai fazer um laboratório básico, se eu, por exemplo, meço com uma régua centimetrada, né, eu não posso ter uma precisão de angstrom, por exemplo,
né? Ou uma precisão de nanômetro, porque o meu equipamento não permite aquele tipo de medida. Então, mas se eu fizer o cálculo na calculadora, ela vai me dar 10 casas depois da vírgula, só que aquilo não faz sentido. Então, a gente precisa que os alunos aprendam, entendam como os equipamentos funcionam e principalmente aprender a interpretar aqueles dados que o equipamento te fornece. Nossa, muito legal. E a gente vê que é uma construção, né? Que começa pelo investimento, aí depois passa para o conhecimento e tem toda uma lógica por trás, não é uma coisa assim solta. Outra coisa muito interessante é que você participou ativamente da construção do prédio do Centro de Microscopia aqui da UFMG. Conta pra gente como que foi essa experiência de participar ativamente, quais são as nuances que envolvem o projeto em si. Para mim foi um aprendizado fantástico, né? Eu aprendi muita coisa. A gente tem que pensar que um microscópio eletrônico, o prédio foi construído para isso, para alojar, né, um equipamento que tem resolução atômica, né, que eu enxergaria, entre aspas, né, distâncias entre átomos de qualquer material. Tá? A preparação disso não é óbvia, mas aí a gente tem que pensar o seguinte, como o microscópio eletrônico, ele te dá informação na forma de imagem e na forma de espectros, que aí a gente complica um pouquinho, né? Pena que a gente não tem a parte visual aí, né? Mas a gente tem, além da imagem, a gente tem informação da química, né? Dos elementos químicos que compõem aquele material. E também, dependendo do equipamento, porque são vários tipos de microscópios eletrônicos diferentes, a gente consegue informação de como que esses elementos químicos estão conectados. Então, a gente fala, né, como é que é a estrutura daquele material, tá? E aí a gente tem que pensar o seguinte, eu estou enxergando algo que é da escala atômica, a gente pensa, né, uma ligação carbono-carbono, por exemplo, da ordem de 3 angstroms. O que é 3 angstroms? 3 angstroms é 0,1 nanômetro. 1 nanômetro é 1000 vezes menor do que 1 micron. 1 micron é 1000 vezes menor do que 1 milímetro. E 1 milímetro é 1000 vezes menor do que 1 metro. Então, é uma coisa muito, muito, muito pequena que o olho da gente não enxerga. Só para ter uma ideia, por exemplo, um fio de cabelo que a gente enxerga é em torno de 50 a 300 microns, tá? Então, é o máximo que o olho da gente consegue detectar. Então, o microscópio enxerga uma coisa 100 mil vezes menor do que isso. É muito pequeno. Pois é. É muito. E aí a gente tem que pensar o seguinte, se eu pegar, né, qualquer objeto e fazer ou pegar uma régua mesmo milimetrada e eu começar a tremer essa régua, tá? Eu não enxergo os números. Então, o que significa? Eu vou enxergar uma coisa muito, muito pequena. Então, se o chão tremer e o fato de eu andar no chão, o chão vai tremer muito pouquinho, né? Eu tenho um problema, que eu não vou conseguir enxergar aquilo. Então, as características de um prédio que vai alojar microscópios eletrônicos que tem, né, a gente chama de magnificações de mais de 16 milhões de vezes que a gente quer enxergar, entre aspas, de novo, distâncias interatômicas, né, aí a gente já precisa de vários podcasts aí para entender esse aspas, né, a gente precisa de um prédio que não trema. Então, eu gero, né, uma onda mecânica, que é o que eu tenho, por exemplo, em terremotos. É uma onda mecânica que se propaga, né, de uma certa forma. Um ônibus ou um carro andando num piso, ele vai gerar uma onda mecânica também. Então, eu preciso de ter uma construção que evite essa onda mecânica. A outra, quando a gente fala, se a gente colocar um papel fininho na frente da boca da gente, a gente vai ver que esse papel move. Então, eu também tenho ondas sonoras, que eu também não posso ter, tá? Então, o prédio, ele foi construído, né? E a gente tem 6 salas especiais para evitar,
né, a propagação dessas ondas mecânicas. Então, a gente tem, né, um isolamento mecânico, né, um isolamento, né, antivibracional, que a gente chama de inercial. Por que inercial? Porque o conjunto inteiro que está debaixo de, né, 6 microscópios ali, ele pesa 150 toneladas. Que a gente tem que pensar o seguinte: para eu gerar uma onda mecânica, eu tenho que fazer aquele volume todo oscilar, né? E eu oscilar 150 toneladas é um tanto quanto difícil. É muita coisa. E a outra, a gente tem o isolamento térmico também, porque a gente tem expansão térmica, né? Se eu, por exemplo, né, na casa da gente, se a gente, por exemplo, colocar um azulejo do lado do outro e não fizer naquelas juntas de dilatação, ele simplesmente vai quebrar, só da temperatura variar de dia e de noite. Então, eu tenho o mesmo tipo de problema também no microscópio. Eu não quero que as minhas, né, os objetos ou o material que eu quero observar se mova, seja mecanicamente, seja termicamente. Então, eu tenho todo um sistema de isolamento térmico ali também, tá? E, assim, foi uma equipe grande, foi um projeto, né, muito interessante, porque envolveu 9 unidades da UFMG, né, que precisavam de microscopia eletrônica. Foi uma construção coletiva mesmo, né, pegando as necessidades de todas as áreas, né, área exata, engenharia, saúde, biologia, tá? E foi uma conversa exatamente, né, em cima dessa necessidade de cada área especificamente. Por isso que a gente tem vários equipamentos, que cada um com uma característica mais específica que atende melhor um tipo de material, um tipo de área. É toda uma estrutura mesmo, Sim, e toda uma real. infraestrutura, um trabalho grande. Envolvendo muita gente para fazer. E uma coisa muito interessante também, né? A gente viu também que você foi presidente da Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise, nos anos de 2008 e 2009. Como que você chegou nessa posição? Como que foi a experiência? Isso, né, foi mais ou menos decorrente do envolvimento com a criação do Centro de Microscopia, né, porque as comunidades científicas, elas são muito pequenas no Brasil, né? Eu falo que a gente às vezes não tem massa crítica suficiente como em países que nem Estados Unidos, Japão, Europa, China, e aí a gente precisa se ajudar. Então, né, você acaba entrando em contato com os colegas do país, né? Na época, esse projeto do Centro de Microscopia, na verdade, foi um dos primeiros projetos editais da FINEP, projetos multiusuários. Então, você já vai conversar com colegas que já usam microscopia há mais tempo, né? Então, eu conversei muito com os colegas na época do LNLS, que hoje em dia é o LN Nano do CNPEM, né? O professor Daniel Ugarte ajudou muito, professores, né, das engenharias também, né? Na época a gente também conversou muito com o pessoal do CETENE, com o pessoal do Inmetro, né? E dessas conversas, como a comunidade é muito pequena, então todos acabam se conhecendo, e as sociedades científicas, elas são exatamente fóruns para a gente conseguir trocar ideias, né? Trabalhar com formação de recursos humanos, que eu sempre, né, desde o início, né, por ser professora talvez também, né? E por me divertir com isso, eu acabei me envolvendo, né, com as sociedades, que são fóruns exatamente para isso, para trocar ideias, para formar recursos humanos, para trazer cientistas de peso do exterior para os nossos congressos. Isso é muito importante, e que os alunos também participem, né, das sociedades científicas, porque eles são o futuro da gente, né? Então é importante, né, essa divulgação, né, através das sociedades científicas. Vimos também que atualmente você faz parte da Antecipa, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Patrimônio. Como surgiu essa vontade de colaborar com outras áreas?
Eu acho que isso aí vem lá da infância mesmo, de né, me interessar em todas as áreas. E né, eu já tenho, por causa, de novo, né, da criação do Centro de Microscopia, desde a criação, a Belas Artes está envolvida também, né? Foram conversas com eles também, então as colaborações surgiram exatamente lá atrás. E eu me interesso muito por história também, porque eu acho que né, o nosso futuro é entender o que aconteceu no passado. Né, e você conseguir enxergar o que você pode fazer melhor no futuro, né, de evitar de cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. E como né, hoje em dia, né, nessa área toda de patrimônio cultural, está começando está começando vamos dizer, em várias áreas, a disponibilidade de acesso a equipamentos está crescendo no mundo inteiro, tá? Então, você tem pessoas da área de patrimônio cultural que têm interesse em caracterizar aquelas amostras, saber o que é aquilo, não só da perspectiva, por exemplo, você pega uma pintura, né? De saber qual artista, né, pintou, por que ele pintou aquilo, qual que foi o contexto histórico, mas você também existe uma história por trás, por exemplo, daquela tinta. Porque se a gente for na pré-história, a gente não tinha tinta que nem é hoje. Então, quais eram as tintas ou quais eram os pigmentos utilizados? Então, por exemplo, sangue humano ou sangue de animais era um dos pigmentos utilizados em pinturas rupestres, né? Plantas, né? Que tipo de plantas que vão dar aquela cor, né? Ou indo um pouco mais para frente, você tem minerais que vão, né, te gerar aquele pigmento, te gerar aquela cor. Então você tem uma perspectiva também de como que esses materiais foram evoluindo ao longo da história. E aí já entra uma outra coisa, não sei se vocês vão perguntar, mas eu esqueci, na área de investigação forense, né? Que você vai olhar aquele pigmento, né, que está se alegando que, né, que você mede de uma determinada época, esse pigmento existia. Por exemplo, pigmentos que a gente tem hoje, né, para pintar a parede de uma casa, simplesmente não existiam há 100 anos atrás, né? Então, a gente consegue identificar também, né, se aquele pigmento ou se aquela, né, pintura, ela realmente é uma falsificação também. Nossa, bem interessante isso. Né? E falando sobre sua atuação em outras áreas, vimos que você é revisora periódica da Revista Brasileira de Arqueologia. Conta pra gente quais seriam essas contribuições, se você já teve a oportunidade de trabalhar na área de arqueologia utilizando a microscopia. Na verdade, foi bem pontual, né? E como eu falei, a massa crítica de pesquisadores, né, nessa área muito pequena, então as revistas elas precisam de revisores que tenham conhecimento das áreas específicas, né? E, assim, o meu primeiro contato com a arqueologia, na verdade, por enquanto único, mas, né, o futuro aí tem muita coisa aí pela frente, né, através de vários projetos. A gente acabou de conseguir aprovar um projeto grande, um INCT, que chama Into Past Brasil, tá? Onde a arqueologia também é um aspecto importante, mas no início lá do Centro de Microscopia, como a gente trabalhou com a interface com várias áreas, eu participei de uma medida de uma réplica de uma faca pré-histórica, tá? De mais ou menos uns 5 centímetros, uma faca bem grande. O que é uma faca pré-histórica? Na verdade, é uma pedra, tá? Com determinadas características. E por que o pessoal na arqueologia usa réplicas? Porque eles querem saber que tipo de semente ou que tipo de material foi cortado com aquela faca. Então, eles fazem uma réplica daquele material e vão analisar e vão cortar as sementes atuais ou que provavelmente eles acharam ali naquela região e vão ver como as ranhuras
se aquilo ali é, né, ela é o mesmo tipo de ranhura que acontece na faca original. Então, você visualiza o que né, um homem pré-histórico ou uma mulher pré-histórica na época foi cortar com aquela faca, né? Nossa, isso é muito interessante, Muito. né? E como que a física tá nessa área também de ajudar para explorar essas coisas, né? É muito interessante a aplicabilidade da física. E aí, para finalizar nosso episódio, eu queria te perguntar como que é ser física, professora e pesquisadora numa área majoritariamente masculina? Tem algum desafio, alguma coisa? Você sempre tem desafios, mas você tem coisas interessantes também, né? O desafio é o mesmo que a gente tem, né, no dia a dia nosso, né, de ser mulher num mundo que ainda é muito machista, né? Então, tem uma professora do Rio Grande do Sul, agora foi reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, física, Márcia Barbosa, que tem, né, podcasts e seminários fantásticos, né? Eu lembro de, né, uma observação dela, né, que você está numa reunião, uma mulher fala uma coisa, os homens todos ignoram, aí um homem fala a mesma coisa, oh, que lindo, maravilhoso. Então, isso com certeza acontece, né? É a vida que a gente tem que melhorar para as novas gerações, né, funcionarem melhor. A vantagem é que as pessoas lembram de você. Como você é uma mulher, então, por exemplo, o meu primeiro contato com a microscopia eletrônica de transmissão, eu já usava microscopia eletrônica de varredura durante o doutorado, ele foi proporcionado assim. Por quê? Durante o doutorado, eu participei de uma escola onde tinha a secretária da escola, da ordem de 100 homens e eu. Nossa. Então, né, eu submeti, né, participei dessa escola e estava trabalhando, fui submeter um artigo, referi, solicitou, cadê as imagens de microscopia eletrônica de transmissão? Eu falei, nossa senhora, e agora? Aí nessa escola que eu tinha participado, né, que era de caracterização, né, numa ilha na Holanda, pequenininha, um dos professores deu aula de microscopia eletrônica de transmissão na Bélgica. Eu entrei em contato com ele e ele se lembrava de mim, porque eu era a única mulher do curso, né? E então ele me colocou em contato, né, com o grupo lá na Bélgica e foi o meu primeiro contato com microscopia eletrônica de transmissão, né, com o professor Gustav von Tendelo, que é fantástico, né? Ele é professor emérito já na Bélgica. Então, assim, tem vantagens, né? Então, eu acho que a gente precisa de explorar essas vantagens e uma outra coisa que eu acho muito interessante que tem acontecido em vários congressos internacionais é o pessoal tentar ter uma paridade de gênero, né? Então, né, a própria União Internacional de Cristalografia tem um trabalho extremamente interessante, que são congressos trianuais, que rodam pelo mundo, e eles têm, em todas as sessões, você sempre tem 2 moderadores, um homem e uma mulher, tá? Então, é uma chance também da gente aumentar a participação feminina, porque no planeta é mais ou menos 50%, 50%, né? Então, eu acho que são oportunidades que a gente tem que utilizar também. Com certeza. Carla, a gente queria muito agradecer você por ter aceitado conversar com a gente. Eu achei muito interessante o seu trabalho, porque mostra que a física não é só uma coisa isolada, dentro de um laboratório apenas, de uma matéria específica, como quem não conhece a física mesmo acha que é. E aí eu queria te perguntar se tem alguma coisa para acrescentar que a gente não perguntou, que você queira deixar. Talvez pegar um gancho nessa sua observação, que eu acho que as pessoas esquecem, né? Se você for olhar, o meu doutorado é em Ciências da Natureza, né? Então, o que significa isso? Física, química, biologia e geologia são as ciências da natureza. O que significa isso? Elas descrevem como que o mundo à nossa volta funciona,
né? Então, a biologia vai tentar entender mais a parte, né, de animais, de humanos, como é que esses processos funcionam. A geologia já vai tentar entender como a Terra funciona, né? Então, o estudo de rochas, de vulcões, então, como aconteceu isso. A química e a física são muito parecidas, né? A física um pouquinho mais na parte de movimento, né? De descrever como o mundo à nossa volta funciona, né? Como é que eu ando de um lugar para o outro, como é que uma onda vai se propagar, né? Seja uma onda sonora, uma onda de luz, uma onda mecânica, uma onda do mar. E a química é um pouquinho mais na parte de descrição dos elementos químicos, né? De que a matéria é composta, né? E eu falo que a física e química, elas se superpõem um pouquinho, porque na hora que eu vou estudar, né, a parte de mecânica quântica, é o estudo dos átomos, né? De coisas muito, muito pequenas. Então, ali você tem uma certa superposição. Mas são as 4 ciências que descrevem como o mundo à nossa volta funciona. E como que a gente pode usar isso? E a gente tem que pensar que toda tecnologia à nossa volta hoje em dia é consequência de eu entender como o mundo funciona e usar isso para desenvolvimento tecnológico. E eu queria agradecer muito a oportunidade de, né, estar conversando com vocês um pouquinho sobre isso. De nada, a gente ama conversar com você. Agora, queria agradecer a você, que esteve conosco escutando o podcast. Muito obrigada pela sua atenção. Não esqueça de compartilhar esse podcast com os amigos, família e entusiastas da física. E estamos no Instagram também. Lá você pode saber de antemão quais serão os próximos convidados e ter a oportunidade de fazer perguntas. É claro, além de outros conteúdos incríveis sobre física. Então segue a gente lá, @EurekaPodcastUFMG. Nos vemos no próximo episódio, onde continuaremos a nossa conversa com a professora Carla. Ela irá nos contar sobre suas pesquisas que envolvem a área de ciências forenses, cristalografia e microscopia aplicada na ciência do patrimônio. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro escrito por Júlia Manata, Vitória Amaral e Victoria Alves. Edição de Victoria Alves. Gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche na UFMG.